Pois bem, nós vamos agora falar sobre maneiras de fazer essa variação da energia do sistema, né, que a gente comentou na nossa videoaula anterior, que é feita através de uma variação da energia mecânica e de uma variação da energia térmica aqui. E essa variação da energia do sistema pode ter a ver com o trabalho externo aqui, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos dividir em dois casos e eu vou usar a mecânica como exemplo para a gente motivar a nossa discussão. Então nós imaginamos na situação A aqui uma caixa subindo com velocidade constante, e essa subida ela é ocasionada por uma tração executada numa corda que está presa nesse bloquinho e que, claro, como elas têm uma velocidade constante sempre, então tem o peso aqui embaixo dela, ela tem aqui uma energia cinética inicial. E vamos imaginar que eu começo a medir essa energia cinética inicial a partir de um certo ponto que não tem, que eu defino como altura zero, portanto não tem energia potencial aqui, né? E aí, como tem uma força que está fazendo com que está promovendo o deslocamento, existe o trabalho dessa força aqui externa, que é a atração. Portanto, aqui em roxo você vê um trabalho dessa força externa agindo. Então vamos supor que o final seja, eu atingi a altura que eu queria. E como isso foi feito sempre com a mesma velocidade, eu mantenho a mesma energia cinética. Então a energia cinética não variou aí no sistema. Só que como eu atingi uma certa altura em relação à inicial, eu ganho uma certa energia potencial gravitacional. Imagina que naquela altura a força externa para de agir, para de trabalhar. Então aqui é o caso que exemplifica aquilo que a gente falou no comecinho dessa aula, que é essa expressão aqui que eu estou circulando com a minha mãozinha. O trabalho da força externa foi convertido, foi transferido em forma de energia potencial aqui no sistema. Muito bem. Então essa é a nossa primeira ideia aqui que a gente tem, certo? Então, só que nós podemos ter outro tipo de sistema, um sistema em que um bloco na horizontal, numa superfície com atrito, certo? Ele é arrastado através de uma tração T aqui, então essa tração T vai fazer o trabalho da força externa aqui, através dessa cordinha aqui, e mantendo a velocidade de propagação desse bloquinho sempre a mesma. Então, se inicialmente ele tem uma energia cinética, essa energia cinética sempre vai ficar a mesma, né? KI vai ficar igual ao KF, a energia cinética inicial igual à energia cinética final, não vai mudar, mas essa força externa, o trabalho dela vai ser convertido em que? Como a atrito, você tem uma conversão desse trabalho externo, vai ser convertida totalmente numa variação da energia térmica, que é aquilo que a gente percebe que numa superfície com atrito, a gente esquenta o nosso bloquinho, a gente esquenta o nosso sistema. Então, fazendo sentido aqui, de novo, que é uma transferência de energia do trabalho da força externa agora na forma de energia térmica. Então, isso é importante que se tenha em mente, só que a gente precisa, tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Falta algo para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo em sistemas. E ao longo desse ano nós vimos um outro componente fundamental, né, para que consiga aumentar a energia do sistema. Eu fico pensando aqui se você lembra exatamente de que componente fundamental é esse que é capaz de alterar a energia do sistema, que a gente também viu nas semanas anteriores, né? Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho isso para que isso fique bem claro para você. O que é fundamental e o que é super importante é que, por exemplo, a energia térmica aqui que nós temos, há uma outra maneira de mexer com essa energia térmica aqui, né? A gente sabe, se nós conseguimos pegar aqui
um recipiente, né? Um simples recipiente que tem aqui água dentro, e nós aquecermos, né? Nós conseguimos aquecer esse recipiente, o que vai acontecer? A temperatura da água vai aumentar. Então, mas você não realizou trabalho aqui no sistema, né? E a hora que você não realiza trabalho aqui no sistema, você coloca, por exemplo, esse Wxt aqui 0, mas houve uma variação na energia térmica. Então, espera um pouco, o que está acontecendo? A gente está violando essa equação aqui de cima, essa equação aqui de cima está sendo violada, porque se isso daqui é 0, como é que pode ter tido variação aqui da energia térmica? Então não tem nada de errado nisso, absolutamente nada de errado. O que acontece é que a expressão aqui que nós usamos até então, né, essa expressão aqui que nós discutimos até então, ela está incompleta. Ela não é uma expressão completa ainda, porque ela não está dando conta, por exemplo, dessa situação que eu acabei de falar, de que você consegue fazer uma variação da energia térmica, né? Consegue fazer uma variação da energia térmica aqui maior que 0, aquecendo essa água. Então o que está acontecendo, né? O que falta aqui exatamente é que a energia pode ser transferida entre o sistema e o ambiente, tá? Se eles têm interação térmica, certo? Então essa interação, essa transferência de energia na forma dessa interação térmica é aquilo que a gente chama de calor. Então quem pode provocar isso daqui é o calor que está sendo transmitido. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que a equação lá de cima, ela pode ser escrita assim: a variação da energia do sistema, certo? É a variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica, certo? Que vai ter o trabalho sendo executado, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque no caso a gente está fazendo o trabalho externo, de forças externas, trabalhos que são feitos pelo ambiente no sistema. Há livros que invertem isso daqui. Tá? A gente vai fazer uma discussão na próxima aula a respeito desse termo aqui. Mas o que? O calor. Que? Aí sim nós temos a versão completa, né, do que a gente queria. Então essa variação de energia do sistema da energia total do sistema, ela é dada pelo trabalho mais o calor fornecido aqui. E isso daqui é o que a gente chama, e é o que foi chamado de primeira lei da termodinâmica. Muito bem. O que a gente tem que discutir aqui e que é fundamental aqui é o seguinte: primeiro, muitos livros, muitos materiais didáticos chamam isso daqui de U, tá? Chamam, ao invés do E do sistema aqui, chamam variação da energia interna do sistema, tá? Delta U. E aqui, o que se discute bastante, tá? Claro, calor positivo, né? O que pode ser maior que 0 se o sistema recebe energia, absorve energia, e o que menor que 0 se o sistema cede energia para o ambiente, se ele perde energia para o ambiente dele. Muito bem. O que a gente
vai discutir, vai adaptar muitas vezes, é se a gente vai usar trabalho positivo, o sinal de mais, aqui o sinal de menos, aqui, tá? E isso a gente vai retomar e vai explorar, não é nem retomar, vai explorar bem na próxima conversa que a gente tiver, certo? Muito bem. Então, essa é uma lei fundamental, é uma lei que diz exatamente a interação entre o sistema e o ambiente. Em mecânica, a gente muitas vezes considerava e considera o sistema isolado, né? Só que agora nós estamos pensando no sistema, por exemplo, num gás que tem lá dentro, um gás que está, por exemplo, confinado num recipiente que tem, por exemplo, um pistão, um êmbolo, tá? E que é capaz de trocar calor com o meio, por exemplo, onde ele está, que é capaz também de sofrer a ação de uma força externa, certo? Então, nas próximas videoaulas nós vamos explorar ainda mais essa primeira lei da termodinâmica, que é fundamental para a gente. Um grande abraço.